Deus abomina a oração do pecador. 4 passos para que Deus nos ouça novamente. Tiago estava a tomar umas bebidas com uma colega do seu escritório com quem ele costumava flertar. Eram 9 horas da noite e a sua esposa tinha ligado para o seu telefone um par de vezes. Tiago ignorava todas as chamadas enquanto pensava o quão aborrecida era a sua esposa. Mais um par de horas e, totalmente embriagado pelo efeito do álcool, ele decide voltar para casa. Verifica o seu telemóvel apenas para constatar que tinha 15 chamadas perdidas da sua esposa. A minha esposa é realmente aborrecida, pensou ele outra vez. Após conduzir por cerca de 10 minutos, aconteceu-lhe o que acontece comumente àqueles que conduzem embriagados. Perdeu o controle do seu carro e embate violentamente contra uma árvore. Tiago recobrou a consciência um dia depois na sala de um hospital. Ouve a sua esposa chorar num canto do quarto para depois se aperceber de que não sentia as pernas. Tiago nunca mais voltaria a andar. Com muito remorso e com lágrimas nos olhos, Tiago olha para o céu e reza a Deus, pedindo-lhe que, pelo seu amor e pela sua misericórdia, lhe restaure o movimento das suas pernas. A pergunta é: Deus ouvirá a oração de Tiago? Em Provérbios capítulo 15, versículo 29, lemos: O Eterno está longe dos ímpios, mas ele escuta a oração dos justos. E em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, também lemos: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às orações deles, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que fazem o mal. Como vemos, as Escrituras dizem claramente que Deus ouve os justos, mas que abomina as orações de todos aqueles que estão praticando o pecado. E Tiago, a personagem da nossa história, era um beberrão e adúltero, comportamentos que a Bíblia aponta como maus e pecaminosos. Então, Deus escutará a oração de Tiago? Sim, o fará se Tiago se arrepender, porque se bem que Deus abomina a oração do pecador, não abomina a oração do pecador que se arrepende. Vejamos rapidamente de seguida 4 passos para que Deus escute novamente as nossas orações. O primeiro passo é aceitar com humildade que cometemos pecado. Em 1 de João lemos: Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus quer que nos aproximemos dele, reconhecendo as nossas falhas, não com desculpas, não com justificações, mas simplesmente reconhecendo que falhamos, que cometemos pecado. Este primeiro passo tem de ser dado em conjunto com o segundo passo, que é deixar de praticar o pecado que estávamos a cometer. Em Ezequiel capítulo 18 lemos: Mas se o ímpio se apartar de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer segundo o direito e a justiça, certamente viverá, não morrerá. Todas as transgressões que cometeu não lhe serão lembradas. Na sua justiça que praticou, viverá. Eu não quero a morte do ímpio, diz o Eterno, o Senhor. Não viverá se afastar dos seus caminhos. Para podermos afastar-nos do mau caminho, primeiro temos de reconhecer que o caminho por onde andamos é mau. Esse é o primeiro passo. E depois Deus diz-nos para nos afastarmos desse caminho, para pararmos de praticar o pecado e então Ele perdoar-nos-á.
mas ainda há mais coisas a fazer. Vejamos o terceiro passo, que é pedir perdão a Deus através de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 10, lemos: Deste, ou seja, de Jesus Cristo, dão testemunho todos os profetas, que todos os que nele crerem receberão perdão de pecados pelo seu nome. Como vemos, é indispensável reconhecer que só através do sacrifício de Cristo é que somos perdoados. Não há outra maneira de podermos sê-lo. E o quarto e último passo para nos reconciliarmos com Deus e para que Ele escute novamente as nossas orações é saber deixar o passado para trás. Uma vez realizados os 3 passos anteriores, devemos ser capazes de deixar para trás o peso da culpa por termos cometido o pecado. Já reconhecemos que somos pecadores, já corrigimos o mau comportamento, já pedimos perdão ao Pai por meio de Jesus Cristo. Agora devemos confiar que Cristo lavou qualquer pecado da nossa consciência e que estamos totalmente purificados. Em Isaías lemos: Lavai-vos e purificai-vos, tirai a iniquidade das vossas obras de diante dos meus olhos. Parai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, restitui ao que foi agravado. Fazei justiça ao órfão, amparai a viúva. Vinde agora, diz o Eterno, e acertemos as contas. Se os vossos pecados forem como a escarlata, como a neve, serão alvos. Se fossem vermelhos como o carmesim, virão a ser como branca lã. Assim é, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo é suficientemente precioso para nos lavar de qualquer pecado, sem importar quão grave ou quão horrível tenha sido esse pecado. Assim que, uma vez seguidos os passos necessários, devemos perdoar-nos a nós mesmos no perdão que Cristo nos deu pela sua graça. A lição aprendemo-la, essa não a esquecemos, mas, se seguimos os passos mencionados, já não deve haver mais dor, nem remorso, nem amargura, nem tristeza nos corações. A nossa consciência está limpa, porque temos a fé de que o sangue de Cristo nos limpou totalmente de qualquer pecado. Se andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Andemos, pois, na luz, para que as nossas orações não sejam abominadas por Deus nosso Criador.